Bom, cá estou de novo, uma rápida introdução. Já todos se aperceberam, mas não é demais chamar a atenção, que tem na vossa pasta o documento que se preparou para servir de base a este Congresso. Como o Carlos Coelho e o Carlos Pimenta disseram, é um documento aberto. Tem, aliás, espaço para as vossas notas e para as vossas sugestões. E, portanto, para nós este Congresso é um elemento que compõe aquilo que nós queremos que seja a participação da plataforma na nossa vida pública no próximo futuro. E o próximo futuro, como sabem, passa, nomeadamente a nível político, por eleições em princípio, quarto trimestre deste ano, ao fim do terceiro, e a participação que a plataforma gostaria de ter com a vossa ajuda era de suscitar a discussão de temas que nós consideramos fundamentais. Ou seja, o nosso sonho, se eu assim posso dizer, é que o debate fosse um debate de substância e não de casos, de acusações mútuas, de eu sou melhor que tu, etc. E, portanto, que nós tivéssemos uma noção exata de o que é que cada um nos propõe para um médio prazo de que terá a responsabilidade, seja no governo, seja na oposição. E, portanto, é esse o contributo que queremos dar. E é para isso também que contamos muito convosco hoje. Na parte que me traz agora aqui, eu tenho o gosto de vos apresentar o que está nesta publicação que eu vos mostrei e que preparámos durante meses e que é o contributo do Grupo de Trabalho Desafios Globais para a resposta à pergunta que dá o mote a este Congresso. E, portanto, a pergunta que dá a mote a este Congresso, como potenciar a retoma da economia e posicionar Portugal. E, portanto, nós tivemos muito em conta a pergunta a que se queria responder. Como sempre, o essencial da resposta está em nós. Não tenhamos ilusões. Portanto, é escusado pormos dedos a apontar para aqui, para ali, para acolá. A resposta está em nós, naquilo que nós fomos capazes de fazer e da nossa capacidade de agir. Mas, simultaneamente, a nossa resposta acaba por ter a dimensão do mundo. E para lá chegar, precisamos da alavanca que representa a União Europeia. Sós, virados para dentro, virados para nós próprios, não chegamos lá, não conseguiremos responder à pergunta, ela ficará sem resposta. Sabemos todos, até dizemos que é um lugar comum, mas eu tenho muito medo dos lugares comuns, porque sabemos todos, é tão evidente, mas se é tão evidente, às vezes acaba por nos passar despercebidos, que o espaço encurtou, não há distâncias, que o tempo acelerou, que todos nos relacionamos com todos. A certeza é que tudo muda com uma enorme rapidez. Tudo muda num ápice. E, portanto, cada vez mais, aquela expressão que é lugar comum e que eu gostei muito de ver a Nilsa utilizar, da aldeia global, faz sentido. Faz sentido, tanto como faz sentido, a noção de proximidade, a noção de vizinhança que está associada à ideia de aldeia. Portanto, todos são nossos vizinhos, todos são nossos próximos, todos interagem connosco. Como dizemos no texto que elaboramos, o mundo está economicamente globalizado,
ligado em rede, vamos lá ver se eu consigo dizer a palavra, porque hesito sempre nela, desterritorializado, consegui, interdependente. Os atores, múltiplos e multifacetados, cruzam-se e descruzam-se, cooperando e concorrendo, numa teia complexa de relacionamentos, geradora de oportunidades, é verdade, oportunidades, riscos, também é verdade, ameaças e incertezas. E nós somos realmente parte de tudo isso. Neste contexto que nós todos intuímos e vemos que é um contexto efervescente, em que só a mudança é permanente, toda e qualquer previsão é ainda mais difícil, é ainda mais falível. Sobretudo quando queremos fazer essa previsão na base dos paradigmas a que estamos habituados, como se as circunstâncias não mudassem, como se não tivesse tudo acelerado, que é a tendência que nós temos para fazer. Nós temos tendência para fazer a previsão na base daquilo que conhecemos, quando hoje temos que fazer a previsão na base de dados que estão à nossa disposição, mas que precisamos de aperfeiçoar. E é por termos esta noção de que não podemos jogar com os paradigmas do passado nesta previsão que dos trabalhos de investigação que a plataforma escolheu fazer intitulou Game Changers New Cluster for Growth. E, portanto, esperamos durante este ano de ter esse trabalho concluído e com esse trabalho nós contamos que possamos identificar e descrever os novos fenómenos associados à mudança tecnológica e os impactos que as transformações que identificarmos provocarão no país, provocarão na economia, na sociedade, nas organizações e nas competências que nós teremos de desenvolver nesse cenário. Portanto, é mais um contributo que contamos dar e que estão todos, obviamente, convidados a acompanhar e a influenciar. Este é, aliás, também um momento para dizer que o primeiro projeto da plataforma com um investigador convidado foi exatamente o relacionado com Portugal e o desafio europeu, que está à vossa disposição, que foi feito durante o ano de 2014 e que procura responder a uma data de questões, ajudar a resolver uma data de perplexidades. Bom, portanto, no contexto que vos procurei descrever assim com 2 ou 3 penadas, e que tem o tamanho do mundo, mas tentei lá chegar, as relações de proximidade, as relações de vizinhança são essenciais. E, portanto, a noção de relação com, de interface, de interdependência, e eu repito, a ideia de interdependência é essencial. Tal como a ideia, por exemplo, de diálogo interreligioso, tal como a ideia de interculturalidade, que não é nem assimilação, nem isolamento do outro, é de aceitação do outro. E é muito mais que tolerância, porque é mesmo acolher algo da cultura do outro. E, portanto, este prefixo inter deve estar sempre presente em todas as nossas abordagens, em todas as nossas reflexões. Com a interdependência económica surgem naturalmente novas exigências de natureza política. Portanto, não podemos isolar o económico, surgem exigências de natureza política. Os desafios, as oportunidades, as ameaças são maiores que os Estados. E não falo só daqueles chamados, classicamente já hoje, desafios globais. Não falo só das alterações climáticas, não falo só da doença ou das doenças ou das epidemias.
não falo só dos desafios que estiveram presentes em alguns dos slides da apresentação do Carlos Coelho, falo daquilo que tem a ver com a nossa vida do dia-a-dia como cidadãos, que não é realidade distante, que tem a ver com a defesa das nossas perspectivas, dos nossos interesses. Eu sinto que nós, por vezes, numa linguagem politicamente correta, ou quando tentamos uma linguagem politicamente correta, fugimos do termo interesses. Mas acho que não temos nada que fugir do termo interesses. Claro que temos interesses legítimos. Claro que temos interesses legítimos que muitas vezes chocam com outros interesses legítimos. E claro que temos todo o direito de defender os nossos interesses legítimos, porque se não formos nós a fazê-lo, ninguém, obviamente, fará por nós. E, portanto, esta defesa de interesses leva-nos a juntar-nos a outros que predominantemente tenham os mesmos interesses que nós, leva-nos a comungar interesses e essa comunhão de interesses, obviamente, ultrapassa as fronteiras nacionais. E é exatamente nesse espaço de comunhão de interesses que evolui a União Europeia. A União Europeia, que é baseada em princípios e valores, e ainda bem que o é, mas que é também baseada em interesses comuns, na defesa de interesses comuns. Uma União que é económica, que é monetária, e que, se é económica e monetária, tem de ser, ou já é, obviamente, uma união política. E o nosso entendimento é de que sim, que o euro é muito mais do que uma moeda comum. É um elemento integrador muito forte nos domínios económico, financeiro, social, político e que estrutura uma evidente comunhão de interesses dos Estados-membros que a compõem, dos 28 Estados-membros hoje que a compõem. E o que é que densifica esta união política? O que é que estrutura esta união política? Como é que esta união política existe? Resulta de quê? Resulta da partilha de soberania dos Estados-membros. Portanto, nós todos, se assim posso dar esta imagem simplificada, pomos um pouco da nossa soberania em comum com o outro. Um pouco da nossa soberania, ou com uma moeda comum, muito da nossa soberania num monte comum. E aí é estruturada dessa forma a União Europeia. Então fica claro, espero eu, daquilo que disse até agora, que parte essencial da resposta àquela pergunta, como potenciar a retoma da economia e posicionar Portugal, tem de vir da União Europeia e passa pelo sucesso da União Europeia, diria mesmo. Diria mesmo que passa pela continuação do sucesso da União Europeia. A Plataforma para o Crescimento Sustentável tem uma posição muito clara de adesão à ideia de União Europeia, de aprofundamento da União Europeia e acha que esse é o nosso espaço natural. União Europeia que tem de continuar fortemente ancorada nos princípios e valores que a caracterizam, e quando nós dizemos isto, é bom de vez em quando visitarmos os textos base e irmos ao Tratado da União Europeia e partilho convosco a leitura do artigo 2º do Tratado da União Europeia. A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres.
digamos que isto é de alguma forma um acordo pré-nupcial, ou seja, a nossa adesão à União Europeia faz-se na base destes princípios e destes valores. Inquieta-me, embora perceba, uma discussão em que tenho participado, em que um conjunto de Estados-membros da União Europeia quer incluir em determinados documentos a ideia, a qualificação da democracia como uma democracia que defendemos ser uma democracia liberal. O termo em português é equívoco, parece que é muito claro em inglês, parece que é muito claro em alemão, mas nas línguas latinas não deixa de ser equívoco e de criar algumas conotações. Qual é a inquietação de quem quer incluir o liberal à frente da democracia? E não como aqui se diz, tout court, democracia. Acho que sempre que se inclui um qualificativo, enfraquece o substantivo. E, portanto, eu não gosto do qualificativo. Mas a razão que se dá é que países como a China e como a Rússia dizem que, por terem eleições, são uma democracia. E que, portanto, é preciso incluir a ideia de respeito pela dignidade humana, pelos direitos humanos, pelas minorias, e que não é suficiente dizer-se democracia. Inquieta-me esta abordagem, embora a perceba, porque todos temos que ter uma percepção muito clara dos valores e uma percepção muito clara daquilo que a democracia implica. Para mim, na Rússia, não há democracia. Para mim, na China, não há democracia. E não vale a pena adiantar muitos mais Estados. Mas deixo-vos esta inquietação. Mas assim como se fala de valores no Tratado da União Europeia, a União Europeia tem que responder às expectativas dos cidadãos. E as expectativas dos cidadãos talvez se resumam a duas palavras a que a outra questão está pendurada. As expectativas dos cidadãos, quando olham para a União Europeia, poderão ser muitas, mas eu resumiria a duas questões-chave: a paz e prosperidade. E ligaria à questão da prosperidade a questão do emprego. E, portanto, a União Europeia tem no seu código genético a ideia de promoção de paz e prosperidade. E a inquietação dos cidadãos aumentará na medida em que a paz for ameaçada e à medida que a prosperidade for ameaçada. Claro que temos que fazer esta abordagem de forma equilibrada, como deve ser tudo na vida. Ou seja, nem ser demasiado críticos em relação à União Europeia, porque ela tem garantido a paz e a prosperidade, mas ao mesmo tempo sermos exigentes perante a União Europeia para que continue a garantir essa paz e prosperidade, porque só assim estará a cumprir as expectativas dos cidadãos, afinal, a sua missão. E também nisso o Tratado da União Europeia é muito claro. Eu não vos vou ler os 6 parágrafos do artigo 3º, mas acho que vale a pena ler 4 ou 5 linhas. Logo, o número 1 diz: a União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos. E este termo bem-estar é um termo bem complexo. É um termo muito exigente. É muito mais que o material, o termo bem-estar. E depois diz: a União combate a exclusão social e as discriminações e promove a justiça e a proteção sociais, a igualdade entre homens e mulheres, a solidariedade entre as gerações e a proteção dos direitos da criança. Está tudo escrito no artigo 3º. A União promove a coesão económica, social e territorial e a solidariedade entre os Estados-membros. E, portanto, o que eu espero é que isto tudo que foi laboriosamente negociado, laboriosamente construído durante 5 décadas, seja efetivamente realizado, esteja efetivamente na primeira linha das preocupações da União Europeia. Não vou ler mais artigo nenhum do Tratado da União Europeia. Dito isto,
justifica-se que parte do nosso contributo para este Congresso seja dedicado ao desafio europeu. Não vou trazer para aqui a leitura de cada uma das questões que nos inquietam. Elas estão aqui, são 17, portanto, 1 minuto para cada uma seriam 17 minutos, embora hoje eu não esteja preocupado com o tempo. Mas não vos vou inquietar com a leitura das 17 propostas, mas gostava de vos transmitir a mensagem que, pela nossa reflexão, chegámos à conclusão que numa série de itens estamos a meio da ponte. Ou seja, são questões em que já encetamos a travessia da ponte, mas estamos a meio da ponte. E precisamos de completar o percurso. Portanto, não é inventar coisas novas, não é fazer grandes reformulações dos tratados, é pura e simplesmente continuar a percorrer o caminho que temos percorrido, mas percorrê-lo definitivamente numa série de aspectos. Por exemplo, em relação ao mercado interno, pois parece essencial que ele seja alargado aos domínios da energia, ao domínio dos serviços, das indústrias de defesa, para já não falar nos famigerados serviços que há tantos anos se fala. E, portanto, o mercado interno está incompleto, como estará sempre incompleto face aos novos desafios. O mercado interno está incompleto. A União Económica e Monetária está incompleta. Eu tenho um aferidor muito simples para a União Económica e Monetária, que é a seguinte: a União Económica e Monetária está realizada quando eu, se for proprietário de uma empresa em Portugal, pagar de juros o mesmo que em qualquer outro Estado-membro ou de forma muito aproximada. Enquanto isso não acontecer, há qualquer coisa que os especialistas têm que encontrar resposta. Eu não sou especialista, eu não vos sei dizer como é que isso se assegura. O que eu sei é que o Banco Central Europeu é criativo e um Banco Central não pode ser criativo. Eu acho que nós podemos ser criativos em tudo na União Europeia, mas não podemos ser criativos em relação à missão de um Banco Central. Mas deixo isso para os especialistas, como vos dizia. Para mim, o termómetro é esse. No momento em que uma empresa em Portugal pagar o mesmo de juros, aproximadamente, que nos outros 27 Estados-membros, tudo bem. Enquanto houver uma relação de 1 para 3, num mercado que é integrado, num mercado que é, por definição, comum, com uma moeda comum, ora, há aí um óbvio desequilíbrio, nomeadamente nas regras da livre concorrência. E, portanto, a reflexão fica aqui. Cá está um aspecto em que estamos claramente a meio da ponte. Andámos muito, mas não completámos o caminho. O euro continua a ser uma construção incompleta, uma construção imperfeita. Como a União Europeia não se pode deixar de preocupar com um inverno demográfico e, portanto, não pode dizer que isso é com os Estados-membros. É um problema da generalidade dos Estados-membros, uns melhor que outros, nós entre os piores, mas não podemos deixar de abordar essa questão. Como com as ameaças externas à paz, não podemos ir para soluções securitárias. Não podemos destruir, por exemplo, isto que representa de irmos de Estado-membro para Estado-membro, levando o nosso bilhete de identidade. Não podemos voltar ao controle das fronteiras internas. E, portanto, isso são tudo aspectos que nós abordamos nestas nossas propostas, obviamente de forma breve, mas que abordamos nas nossas propostas. E algumas questões são bem interpelantes e eu gostava de ter também a vossa ajuda na reflexão, que é, por exemplo, se numa União Económica e Monetária pode haver grandes disparidades em termos de sistema fiscal.
Alguns dirão, bom, mas isso é a soberania que nos resta, é nós podermos decidir sobre o nosso sistema de impostos. Pois, e outros dirão, está bem, mas como é que uma empresa em Portugal pode pagar de impostos 20% e noutros Estados-membros pagar 5% ou não pagar nada? E, portanto, a interpelação aí está, é harmonização, é unificação, é o que quer que seja, mas o problema existe. E depois, como nós acabamos de ver, dão-se choques assimétricos na União Europeia. Portanto, nós todos não temos os mesmos níveis de desenvolvimento económico e social. E esses choques acontecem. E para fazer face a esses choques, o orçamento da União Europeia tem que ter uma capacidade que hoje não tem. E, portanto, temos que pôr mais dinheiro no monte se queremos que a União Europeia tenha capacidade para responder a esses desequilíbrios. Bom, mas tudo isso está indiciado ou no projeto de investigação que fizemos, ou aqui, e portanto não adianto mais nada sobre este tema e vou procurar terminar nos próximos 5 minutos. Mas queria ainda distinguir 4 aspectos que têm a ver, nomeadamente, com o debate pré-eleitoral e para o qual nós gostaríamos de ver respostas durante o debate. Bom, eu devo confessar-vos, e estamos aqui todos falando à vontade e exercendo a nossa cidadania, eu devo-vos confessar que me incomoda muito esta discussão mais ou menos simplista ou simplificada, que nos trata a todos como destituídos entre a austeridade e o crescimento. Se olharmos para todos os documentos da Comissão Europeia, as pistas estão claramente lá e não pode ser de outra maneira, é uma questão de sensatez. É óbvio que para haver uma moeda comum tem que haver regras comuns. E as regras têm que ser cumpridas por todos, seja por Portugal, para a Grécia, para a Alemanha, para a Finlândia, pela Itália ou pela França. As regras têm que ser cumpridas por todos, é óbvio que assim seja. Como é óbvio que para estarmos numa união económica temos que integrar mais a governação económica, temos que aproximar mais as medidas de natureza económica e temos mesmo que integrar medidas de política económica e, portanto, isso provoca reformas estruturais nos vários Estados-membros. Como é óbvio que se tem que dar importância ao investimento e ao crescimento, porque isso está no Código Genético da União Europeia e não podemos ter níveis de desemprego da ordem do desemprego que a União Europeia tem neste momento, nomeadamente de desemprego jovem. É óbvio que temos que atuar tendo em conta estas 3 dimensões. Temos que atuar tendo em conta as regras orçamentais, temos que fazer reformas orçamentais e tem que haver crescimento que proporcione emprego. Não se pode separar isto e, portanto, por muito que facilite a vida à comunicação social, por muito que seja mais fácil para os políticos porem as coisas a preto e branco, a realidade não é a preto e branco e, felizmente, não é a preto e branco. É uma realidade colorida. O segundo aspecto que eu gostava de abordar tem a ver com a democracia e com algo que nos interpelou muito no nosso debate e que eu também deixo o problema em cima de vós, que é o seguinte: nós estamos habituados e gostamos de fazer as nossas escolhas, espero eu, que na base de propostas claras, e entendemos que quem formula essas propostas, os partidos políticos que se apresentam às eleições, têm condições para escolher livremente as suas opções. O facto é que, pela partilha de soberania e pela existência de uma União Económica e Monetária, não é verdade que nós tenhamos toda a liberdade de escolha, ou que os Estados-membros tenham liberdade de escolha. Há muito caminho sinalizado. Há muito caminho previamente marcado, que, independentemente de quem vença as eleições, vai ter que percorrer. E isso leva a uma desilusão do eleitor, porque o eleitor acha que vai ter uma grande influência com o seu voto e pode bem acontecer que em partes significativas das políticas públicas que têm influência na sua vida, que seja qual for o resultado eleitoral,
o que vai acontecer é o mesmo. E isso dá origem à desilusão, dá origem a afastamento, dá origem a demagogia, dá origem a populismo. E eu gostava que também nos ajudassem a refletir sobre este aspecto, porque efetivamente a nossa capacidade de escolha está limitada e ainda não encontramos mecanismos, sejam eles de maior participação dos parlamentos nacionais, seja outro mecanismo qualquer, que nos leve a conseguir ter respostas a esta questão. Temos aqui, portanto, uma área de risco. E depois entendemos que os cidadãos têm que sentir mais a ligação da União Europeia com a sua vida. Para responder a esta pergunta, o que nós propusemos foi a existência de uma Carta de Direitos dentro da Carta de Direitos Fundamentais, uma Carta da Cidadania Europeia, que indique de forma muito clara os direitos que os cidadãos têm por terem esta cidadania europeia que acresce à cidadania nacional. E, portanto, a livre circulação, e, portanto, o direito ao estabelecimento, e, portanto, o direito de residência, eventualmente, e gostaríamos que fosse mais, o direito de participação política no Estado-membro em que se vive, pura e simplesmente porque se vive lá e não porque se tem aquela nacionalidade. Portanto, todos estes direitos deveriam ser vertidos num documento complementar à Carta dos Direitos Fundamentais e deviam, na nossa perspectiva, ser integrados indicadores de cidadania, ou seja, haver uma avaliação permanente de como é que esses direitos dos cidadãos europeus estão a ser respeitados. E já agora podem incluir as condições de acesso aos juros às pessoas, às famílias e às empresas. Queria mais um comentário em relação, falando de cidadãos, à segurança e defesa. Bom, é claramente um ponto fraco da União Europeia. Numa união política, as questões de segurança e defesa no mundo de hoje têm que estar presentes. No outro dia ouvi chamar nesta área a União Europeia uma espécie de organização não governamental. E, portanto, bem intencionada, com ajuda ao desenvolvimento, mas com muito pouca influência. E nós todos sentimos que é assim. E também eu sinto, o grupo sente, que não pode ser assim numa união política. Nós estamos, como o Carlos Coelho bem identificou, num mundo que tem ameaças, que tem crises, que tem problemas para resolver e as questões de segurança e defesa são importantes. Nós estamos rodeados por um anel de fogo. A Rússia é a Rússia, a Ucrânia é a Ucrânia, a estabilidade na zona da antiga União Soviética e com a abordagem que hoje a Rússia de Putin faz é o que é. Depois o Irão e o Iraque é o que é, a Síria é o que é, os países da margem sul do Mediterrâneo são o que são, a Líbia é o que é, os movimentos migratórios do Mediterrâneo é o que é, e isso tudo está aqui relativamente à nossa porta. E a União Europeia tem que ter uma posição comum sobre isto. E quando se fala numa posição comum sobre isto, penso que a maior parte de nós aderirão intelectualmente, mas há aspectos práticos para aderir. E aspectos práticos também nos interpelam. Por exemplo, não faz sentido, entendemos nós, que haja uma União Europeia com uma dimensão efetiva de segurança e defesa se não considerar a NATO. A maior parte dos Estados-membros da União Europeia são membros da NATO. E a NATO é uma organização de defesa. E, portanto, nós não podemos estar na União Europeia e fazer de conta que a NATO é outra coisa. Não, a NATO faz parte do sistema de segurança e defesa da União Europeia. Como também não podemos deixar de discutir a questão do dinheiro que todos pomos na segurança e defesa do nosso país e da União Europeia. E, portanto, de interpelar
se deverá ou não deverá haver um reforço no orçamento das despesas com segurança e defesa, não só em Portugal, como todos os Estados-membros da União Europeia, porque o guarda-chuva dos Estados Unidos fecha-se. E, portanto, nós temos as nossas responsabilidades no domínio da segurança e defesa. Para terminar, desde a primeira hora que a plataforma valoriza muito a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e entende que ela deve ter uma dimensão económica, e desde a primeira hora que entendemos que a língua é um trunfo de Portugal, que deve ser cada vez mais valorizada até sob um ponto de vista económico, e que os portugueses espalhados pelo mundo, cada um deles pode dar um excelente embaixador do nosso país no sítio onde estiver. E termino como comecei. Se ignorarmos a aldeia global em que vivemos, se formos distantes, displicentes em relação à União Europeia que somos, e aqui mais uma vez recorro à riqueza da língua portuguesa, para dizer que em português, ao contrário de outras línguas, temos o ser e o estar. Nós não estamos na União Europeia, nós somos União Europeia. Se nós não considerarmos estas dimensões, a resposta à pergunta que nos traz aqui, como potenciar a resposta da economia e posicionar Portugal, ou não existe, se não considerarmos o que vos disse, ou, se existir, está redondamente errada. Muito obrigado pela vossa atenção.